estava saindo daqui, né? Visitas do exterior, né? Velhos amigos, né? Outros americanos passando por aqui, né, Roberto? Vários dos irmãos, né? Então foi um momento aí muito rico, né? De irmãos ministrando e estando aqui junto com vocês, né? O bem está melhor? Que bom. Então, eu queria conversar com os irmãos, queria ministrar a palavra, pensando sobre o nosso chamamento como igreja. Qual é o nosso principal chamamento? Nós precisamos lembrar sempre qual é o nosso principal chamamento. Quando eu falo assim, qual é o nosso principal chamamento? O que você pensa? O Ronaldo já soprou aqui. O que você pensa? Sacerdote está perguntando ou está respondendo? Nosso principal chamamento é o chamamento sacerdotal. Apóstolo vai passar, profeta vai passar, pastor vai passar, missionário vai passar, intercessor vai passar, mas tem um chamamento que não vai passar. É o nosso chamamento sacerdotal. Então, quando Jesus ele fala, não chameis a ninguém de mestre, porque todos vocês são irmãos. Jesus está se referindo, eu estou me referindo a Mateus 23, Jesus está falando sobre o aspecto de que nós precisamos compreender que somos irmãos. No meio da nossa congregação, uns recebem um sininho no pescoço, né? Mas quem é que recebe o sininho no pescoço? A ovelha guia. Mas a ovelha guia que recebe o sininho do pescoço, ela deixa de ser ovelha? Não. Então tem a ovelha guia dentro do rebanho, mas ela não deixa de ser ovelha. Eu estou aqui e sou ovelha, não deixo de ser ovelha, porque eu tenho irmãos que pastoreiam a minha vida, tenho irmãos que pastoreiam a minha casa, todos nós somos ovelhas. Então Jesus, ele foi muito claro para os seus discípulos, mostrando o exemplo que havia no mundo, que muitos queriam os primeiros lugares, muitos desejavam os primeiros lugares. E aí Jesus falou, olha, quem quiser ser o maior entre vocês, que seja aquele que sirva. Então não tem nada de errado você querer ser o maior, mas que você sirva, que seja aquele que vai trabalhar servindo, seja aquele que vai carregar o balde de estrume, aquele que vai lavar o banheiro, aquele que vai limpar o chão. Então Jesus está deixando muito claro, no meio de vocês não vai ser assim. No meio de vocês não. Aí, lá no versículo, no capítulo 20, Jesus chama a atenção dos discípulos, porque um queria sentar à direita, outro queria sentar à esquerda, e firmou uma confusão entre os discípulos. Aí Jesus torna e fala só, quem quiser ser o maior, que sirva, que sirva, que sirva. Mas lá no 23 ele diz, não chama ninguém de mestre, não chama ninguém de pai, todos são irmãos. E aí, nós não podemos esquecer que quando Jesus diz que todos somos irmãos, ele está também fazendo uma menção num chamado que é igual para todos nós, e eu não posso negociar este chamamento. Eu não posso transferir para outro este chamamento. Ninguém vai fazer o que eu fui chamado para fazer. Dentro de uma empresa, existem pessoas que são substituíveis. Você substitui pessoas
dentro de uma empresa. No reino de Deus não é assim. Deus não trabalha com esse aspecto de substituir pessoas. Deus chamou Josué para realizar o trabalho de liderança do povo no lugar de Moisés, mas Josué não foi igual a Moisés, porque o chamado de Moisés era diferente do chamado de Josué. Deus pegou o espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre Josué, mas foram completamente diferentes, porque no reino de Deus não existe essa história de que morre um, nasce outro e vai fazer igual, porque substitui. Não, nós somos pessoas únicas. O nosso chamamento sacerdotal, ele é único para cada pessoa, ele é único para cada um de nós. E eu gostaria que nós meditássemos um pouquinho sobre o nosso chamamento sacerdotal. Então abra sua Bíblia aí comigo em Êxodo, capítulo 19, é aqui, para mim esse aqui é um texto chave, onde fala sobre este chamamento, onde fala sobre esta separação, onde Deus expressa esse desejo de ter um povo sacerdotal. Êxodo 19, 5. Eu queria que nós meditássemos um pouquinho e pensássemos sobre este chamamento. Como é que nós devemos agir dentro do nosso chamamento sacerdotal? Agora, portanto, se ouvires atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Então eles saíram do Egito, já estavam a caminho da terra, e Deus falou, através de Moisés, o que ele queria que o povo de Israel se tornasse. O que Deus queria que o povo de Israel entendesse e começasse a andar tal qual ele estava falando. Então ele queria que o povo de Israel ouvisse atentamente a sua voz e guardasse a sua aliança. Primeira coisa. Segunda coisa, se eles ouvissem a sua voz e guardassem a sua aliança, eles seriam para ele propriedade exclusiva, reino de sacerdotes e nação santa. Terceira coisa, Deus propôs uma separação dentre as nações. Israel seria uma nação separada das outras nações, porque eles tinham um propósito específico. Isto é porque Deus não queria nada com as outras nações, em hipótese alguma. Quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis 12, Deus já falou para Abraão do seu amor pelas nações. Deus já tinha dito para Abraão sobre o seu interesse sobre as nações. Quando Deus chama Israel para se tornar uma propriedade exclusiva para ele, é porque ele queria fazer em Israel algo diferente em relação às outras nações. Não é porque Israel era especial, não é porque Israel era melhor, não é porque Israel tinha uma cor de pele diferente, não é porque Israel era um patinho feio, não é nada disso, nem porque era o cisne. Deus escolheu Israel para se tornar uma nação separada de outras nações, porque ele quis. Porque ele quis. A gente não tem uma explicação bíblica para dizer assim, olha, Deus resolveu ter Israel porque ele quis. Por que Deus ama os judeus? Porque ele ama. Por que Israel é a nação escolhida por Deus?
Fala para mim? Obrigado. Eu não vou derrubar não. Porque ele quis. Foi decisão dele. Foi uma escolha dele. Deus quis. Então Israel é um povo separado para Deus, marcado por Deus. Onde eles vão, onde eles são recebidos, eles são marcados para Deus. E não tem uma explicação lógica ou bíblica do porquê. Simplesmente porque Deus é Deus e Deus escolheu Israel. É essa a razão, é esse o motivo. Agora, este chamamento se estendeu a todos aqueles que receberam o Senhor Jesus. Este chamamento de se tornar sacerdotes, ele foi estendido a todos aqueles que foram recebidos no reino de Deus. Então, nós precisamos prestar atenção nesse quesito, né? Precisamos prestar atenção nesses pontos que Deus espera que o sacerdote corresponda. Então, repete comigo: ouvir, guardar, separar, reino, sacerdote. Ouvir, guardar, separar, reino e sacerdote. Deus não abre mão dessas coisas. O sacerdote precisa ouvir, o sacerdote precisa guardar, o sacerdote precisa ter visão do reino, e o sacerdote precisa exercitar o seu sacerdócio. Agora, como sacerdotes, nós precisamos prestar atenção na nossa jornada, na nossa caminhada. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vocês nem precisam abrir, se quiser abrir, pode abrir, mas é um texto ultra conhecido. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está muito claro que quem Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz somos nós também. Não foi só a geração de Abraão. Deus também nos chamou das trevas. Nós estávamos andando nas trevas. Então Deus nos resgatou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz e deu para nós um objetivo de vida. A principal preocupação de um sacerdote sempre foi zelar pela presença de Deus. A principal tarefa de um sacerdote era se mover para preservar a presença de Deus. O sacerdote trabalhava, andava, comia, bebia, vivia pensando na presença de Deus. Então, um sacerdote não pode esquecer que sua função principal, sua tarefa principal é zelar pela presença de Deus. Cada criança, cada jovem, cada adolescente, lavado pelo sangue do Cordeiro, aonde ele for, onde ele estiver, ele é um sacerdote. Acho que dá para puxar um pouquinho. Eu sou meio espaçoso, né? Aí, tá bom. Então, cada sacerdote, ele precisa se preocupar com a presença de Deus. Então ele precisa ouvir, ele precisa guardar, ele precisa saber que ele foi separado para isso, ele precisa vislumbrar o reino, e ele precisa exercer o seu sacerdócio. Esse é o nosso chamado. Nós não podemos abrir mão desse chamado, nós não podemos esquecer desse chamado.
Mas Pedro, agora aqui, ele coloca uma segunda tarefa. Agora Pedro nos coloca um segundo desafio. Não é só preocupar com a presença, não é só zelar pela presença, mas ele também fala que nós temos uma comissão, nós temos uma tarefa de proclamar o Evangelho. Nós temos que proclamar a obra de Cristo. Isto é uma função sacerdotal. O sacerdote tem duas grandes preocupações: a presença e a proclamação. Então Pedro falou que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de, para que possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o sacerdote, a maior parte de vocês aqui foram ensinados e aprenderam há pouco tempo atrás, estudaram o livreto Ministério Senhor, e viu que o ministério sacerdotal, ele ministra a Deus e ele ministra aos homens. Ele ministra a Deus e ele ministra aos homens. Mas nós precisamos entender que ministrar aos homens não se refere simplesmente à congregação, se refere à proclamação do Evangelho. Jesus não vai voltar até que a grande comissão seja cumprida, até que todas as nações recebam o Evangelho e sejam ensinadas. Mateus 28, de 18 a 20, Jesus fala suas últimas palavras sobre ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a todas as nações, ensinando-os a guardar e observar, obedecer todos os mandamentos. Então não é só pregar o Evangelho. Eu fui lá na África, visitei todas as nações da África, preguei o Evangelho, vim embora, falei assim, cumpri a grande comissão. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou que nós vamos proclamar, vamos ensinar, vamos consolidar e vamos enviar. Então não é só pregar, não é só pregar. Se for pensar assim, falta poucas nações a ouvir a proclamação do Evangelho. Então nós vamos proclamar, vamos ensinar a guardar e obedecer os mandamentos do Senhor. Exatamente isso que Jesus falou em Mateus 28. Isto é um trabalho do evangelista? Isto é um trabalho do pastor? Isto é um trabalho do profeta? Isto é um trabalho do apóstolo? Isto é um trabalho de todo sacerdote. Isto é um trabalho para todo sacerdote. Proclamar o Evangelho é um trabalho para todo sacerdote. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, função, trabalho do sacerdote, ele não vai só preocupar com a presença, isso é indiscutível, porque depois de tudo, que tudo passar, céus e terras passarem, depois de todo o plano de Deus cumprido, nós vamos viver diante da presença. Nós vamos estar 100% com a presença, nós vamos estar 100% com Ele. Nossa preocupação, nosso olhar vai ser para Ele. Este é o nosso chamado, este é o nosso destino. Então, o sacerdócio não é para nós, ele não é uma herança física e material, como aconteceu com a tribo de Arão, como aconteceu com Arão, né? Com a família de Arão, no caso, né? O clã de Arão. Arão tinha uma promessa, Arão tinha um chamamento, e Deus foi muito claro, né? Ele estava lá, povo de Israel,
tem a terra. Tinha terra. Os levitas não tinham a terra. Os sacerdotes tinham que se preocupar com uma coisa. Os levitas tinham que se preocupar com uma coisa: a presença. Esse é o nosso chamado. Nosso chamado não é para preocupar com a terra. Nosso chamado não é para ficar voltado para a terra. Esse é o chamado dos judeus. Somos um povo, somos uma igreja, somos lavados pelo mesmo sangue, mas como gentios, nós temos que nos preocupar só com a presença. Nós temos que nos preocupar com a proclamação do Evangelho. Então, isto faz parte do nosso andar sacerdotal. E nós precisamos compreender que a nossa herança espiritual, ela é decorrente, ela é resultado da ressurreição de Jesus. Porque Jesus morreu e ressuscitou, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então nós precisamos ter revelação desta vida ressurreta que nós fomos chamados para viver. Entende, irmãos? Fomos chamados para viver baseados na ressurreição de Jesus. Não somos chamados para viver naturalmente. Nós somos pessoas físicas, de carne e osso, mas o nosso desafio é andar espiritualmente, fisicamente na terra. Eu sou físico, eu tenho carne, eu tenho osso, eu tenho provações, mas nós somos chamados para viver dentro de um chamado, de uma vida ressurreta por meio de Jesus Cristo. Então, nós temos dois chamados expressos: a presença e a proclamação. Não esqueça disso. Então, é muito importante que nós possamos atentar para o primeiro mandamento de todos os mandamentos: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Ouve, se ouvires a voz do Senhor, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Primeiro de todos os mandamentos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos aprender, lembra? Ouvir é o primeiro mandamento. Se você olhar o texto bíblico no hebraico, você não vai ver a palavra obedecer. No hebraico não tem obedecer. Todas as vezes que vai usar, que a gente vê na palavra em português, que está escrito obedecer, no hebraico está escrito chamar. Chamar, ó Israel. Chamar, ó Israel. Porque chamar é obedecer. Chamar é ouvir. Chamar é ouvir. No hebraico, o que é ouvir? Ouvir é escutar, internalizar, encarnar e praticar. Ouvir é escutar, trazer para dentro, incorporar e praticar. Então, no hebraico, está escrito chamar Israel. Chamar Israel. Então, como que isso foi traduzido para o português? Obedece o Senhor teu Deus. Muitas vezes as pessoas não conseguem obedecer, por quê? Porque não ouve, não escuta, não está escutando a Deus. Se o chamado sacerdotal é se preocupar com a presença, quando eu me preocupo com a presença, eu preciso exercitar o meu ouvido, eu preciso ouvir o que Deus está falando, eu preciso prestar atenção no que Deus está falando. Chamar
Israel, ouve, ó Israel. Ouvir é escutar, trazer para dentro e praticar. Isso é obedecer. Isso é obedecer. Isso é chamado sacerdotal. Isto é o exercício de um sacerdote. Agora, lembre-se do que eu falei. O nosso chamado é para vivermos a partir de uma vida ressurreta, porque Jesus morreu e ressuscitou. Não tem ressurreição sem morte. Não existe ressurreição sem morte. Tem como ressuscitar sem morrer? Não tem como, porque a ressurreição vem de uma pessoa que morreu. Então, para eu experimentar o meu sacerdócio real, eu preciso passar pela morte, eu preciso morrer, eu preciso mortificar a minha carne, eu preciso levar o meu eu para a cruz, eu preciso passar pela morte. Não tem como eu ser um sacerdote como Deus falou através da sua palavra, se eu não morrer. Precisamos morrer para ressuscitar em Cristo. Batizei nas águas, foi muito bom ter batizado nas águas, foi muito bom eu ter confessado Jesus, foi muito bom eu ter descido nas águas e ter confessado Jesus. Agora, uma vez que eu passei pelas águas, eu preciso compreender que eu entrei num caminho de morte. Eu entrei num caminho de morte para poder experimentar a ressurreição. Jesus só experimentou a ressurreição 3 dias depois. 3 dias depois. Nós ficamos animados, batizamos, uns em alguns segundos levantam e têm sua vida transformada. Outros levantam das águas e levam ainda um tempo. Parece que não cumpriu os 3 dias. Não cumpriu. Às vezes outros levam alguns anos para morrer de verdade, para experimentar a ressurreição. Leva tempo, bate a cabeça aqui, bate a cabeça ali, né? Fica um crente que é absurdo, né? De tanto que bate a cabeça. Mas foi chamado para ser um sacerdote, mas não está ouvindo, não está prestando atenção. Por quê? Porque não quer morrer. Precisa morrer. Por que precisa morrer? Para ressuscitar em Cristo Jesus. Porque o nosso chamado sacerdotal é baseado numa vida ressurreta. Queridos, a obra de Deus não é automática. Muitas pessoas, por não compreender a obra de Deus, falam assim: Deus podia dar um chute em tudo isso, acabar com tudo e começar de novo. Como se Deus fizesse as coisas automáticas. Como se Deus fosse alguém que trabalhasse com software, desenvolvimento de software, e colocasse um novo programa ali e tudo se fez novo. Eu estou falando certo ou estou muito longe? Está certo? Porque você vai desenvolver um software, você mexe para lá e tal, e um asterístico sobe, outro desce, e uma barrinha underline, aquela coisa toda, e puxa e vai, não sei o que. Começou a funcionar o negócio. Para quem sabe é uma beleza, para quem não entende, fala as bobagens assim que nem eu estou falando, né? Mas a coisa acontece. Conosco não é assim. Deus não é desenvolvedor de software. Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha com substituição de placa. Deus não trabalha com substituição de chip. Deus não trabalha com desenvolvimento de hardware e outras coisas mais. Deus não trabalha dessa forma. Deus é relacional. Deus trabalha com relacionamento. Se Ele amou o seu filho,
ponto de mandar para a cruz, porque Ele também decidiu nos amar. E a Bíblia diz que Ele nos ama, né? Igual Ele amou o seu Filho. Eu disse, Deus, eu entendi agora, né? Quer dizer que o Senhor me ama igual o Senhor amou Jesus. Eu te amo igual eu amei Jesus. Então o Senhor quer que eu vá para a cruz igual Jesus foi? Exatamente isso. Porque eu te amo igual eu amei Jesus. Eu desejo a mesma coisa para você que eu desejei para o meu filho. A cruz. A cruz. Porque a cruz vai nos levar para a morte. Mas quando nós ressurgimos da morte, nós ressurgimos para ministrar a Deus através de um novo e vivo caminho que foi aberto com o sangue do Cordeiro, e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? São dois exercícios. Então, uma coisa muito interessante, Levítico capítulo 1, versículo 4. Levítico 1, 4. Então presta atenção, o chamado sacerdotal, ele não é tão espiritual quanto a gente às vezes fica supondo. O chamado sacerdotal, ele não é um negócio das nuvens. O chamado sacerdotal, ele tem aspectos tremendamente práticos que nós precisamos viver, que nós precisamos trazer para a nossa realidade. Então aqui, Levítico capítulo 1, versículo 4, fala assim: porá a mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito em favor dele, para a sua expiação. Você vai achar isso em Êxodo 29, 10, você vai achar isso em Levítico 17, você vai achar isso em Números 15, você vai achar isso em Isaías 56. Então, um animal foi oferecido para a consagração da família sacerdotal de Arão. E todas as vezes que um animal era oferecido para a remissão dos pecados daquela família que estava oferecendo o animal, o sacerdote ia lá e colocava a mão sobre o animal, antes do animal ser sangrado, tá? Então, o sacerdote colocava a mão sobre aquele animal, para que o sacrifício não fosse algo impessoal, frio. Pegava o animal vai morrer. O animal vai morrer pela família Azevedo lá. E aí o sacerdote ia lá e sacrificava o animal, derramava o sangue, queimava a carne, separava as vísceras, uma parte ficava dentro do lado, outra parte ia para fora do acampamento, friamente. Não era coisa fria. O sacerdote precisava pôr a mão sobre o animal. Ele colocava a mão, ele se identificava com aquele animal. Então não era um negócio frio, não era um negócio distante. Devia ser um negócio muito cansativo. Passar o dia inteiro sacrificando animais, pondo a mão sobre animais, se identificando com aquele animal que estava morrendo, com o sangue que ia ser derramado. Isto era a função sacerdotal. O sacerdote precisava se identificar com aquele animal. Ele colocava a mão, e essa mão era para que a coisa não fosse feita de maneira fria, distante.
Então não pense que o sacrifício de um animal, quando feito pelos sacerdotes, era um negócio assim, vai morrer mais um animalzinho. Não era desse jeito, não era dessa forma. As coisas não aconteciam dessa forma. Havia uma identificação. Aí nós vamos lá para Filipenses. Se quiser não precisa abrir. Filipenses 3 fala assim: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte. Então o apóstolo Paulo fala que nós fomos chamados para conhecer a Cristo, experimentar o poder da sua ressurreição, e ele mostra que nós precisamos nos identificar com Cristo na sua morte. Isto é o quê? Uma função de quem? O sacerdote. O sacerdote precisa se identificar com Cristo na sua morte. João fala assim: o que vimos e ouvimos, e com as nossas mãos nós apalpamos, nós tocamos no verbo da vida. Aqueles discípulos se identificaram literalmente com o Cordeiro, porque antes de Jesus ir para a cruz, os discípulos tocavam nele, os discípulos se identificavam com ele. O apóstolo Paulo diz que ele também recebeu o mesmo encargo, espiritualmente falando, sem nunca ter visto Cristo em carne e osso. Então, o apóstolo Paulo compreendeu o sentido sacerdotal de se identificar com aquele que morre, com o sangue derramado. Então nós, como sacerdotes, precisamos nos identificarmos com a morte de Cristo. Então presta bem atenção, nós somos chamados para viver uma vida ressurreta, mas se nós não compreendemos a importância da morte, não vamos viver no poder da ressurreição. Porque nosso primeiro chamado é para morrer. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir Jesus precisa morrer. Para ser um sacerdote precisa morrer. O sacerdote precisa se identificar com o sangue do Cordeiro. O sacerdote precisa se identificar com o que Jesus fez. E nós precisamos lembrar disso, irmãos, todo dia, porque a presença é real todo dia. Nós somos chamados para a cruz todo dia nós somos chamados para a cruz. Todo dia nós temos uma possibilidade de uma nova experiência de crucificar a nossa carne. Ele sentia uma sentença da morte sobre ele, né? Ele carregava, ele vivia com essa sentença de morte sobre ele. Aqui em 2 Timóteo 1, ele fala assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Qual é o sofrimento do Evangelho? Não fazer o que eu quero. Eu não vou fazer o que eu presumo. Eu não vou fazer o que eu acho que está certo. Eu não vou andar segundo o que eu quero. Eu vou andar segundo o que Ele quer. Eu vou andar conforme Ele falou que é para eu andar. Eu vou viver como Ele me chamou para viver.
sofrimento do Evangelho está relacionado com o perfume de Cristo. E o perfume de Cristo tem a ver com a sua morte. Jesus foi ungido para morrer. Claro que está relacionado com a sua ressurreição, mas como eu disse, sem morte não tem ressurreição. Então o nosso chamado sacerdotal não é só um chamado para louvar a Deus, adorar, glorificar a Deus. Isso tudo é muito bom, mas começa com a morte. O louvor e a adoração, a glorificação precisa ser resultado de uma crucificação e de uma ressurreição. Vai ser diferente a minha adoração quando eu compreendo que eu ressuscitei em Cristo Jesus, quando eu compreendo que eu não tenho mais no que me apegar, eu não tenho mais que defender nada. O que importa é o que Ele pensa, importa o que Ele quer, importa o que arde no coração dele, importa fazer a vontade dele. Irmãos, em João capítulo 14, versículo 30, Jesus fala para os seus discípulos o seguinte: vem aí o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada em mim. Vem aí o príncipe desse mundo e ele não tem parte comum comigo. Tem outra tradução que diz assim: vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem a ver comigo. Ele não falou assim, vem aí o príncipe desse mundo e ele não tem nada a ver com a gente, tá? Ele não falou isso. Ele falou muito claro para os seus discípulos, igual quando Satanás falou para Jesus que ele queria cirandar a vida dos discípulos, ele queria peneirar os discípulos. Jesus não falou para Satanás: bate reto, Satanás. Ele não falou isso, mas ele falou assim para Pedro: Pedro, ele pediu para cirandar a vida de vocês, mas eu vou orar por você. Eu vou orar por você, Pedro. Pedro, eu vou clamar ao Pai por você. E ele também não disse para Pedro que ele falou assim: eu vou impedir, tá? Ele não disse isso não. Sabe por quê? Porque a decisão de morrer foi de Jesus, não foi de Pedro. A decisão de morrer precisa ser minha e sua. Jesus já tomou a decisão, Jesus já morreu, por isso ele ressuscitou. No versículo 31, Jesus fala assim: eu escolhi fazer a vontade do meu Pai. E foi embora. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, Satanás tem acesso na nossa vida. Quando nós escolhemos não fazer a vontade de Deus, as potestades têm acesso na nossa vida. Quando nós escolhemos não morrer e fazer aquilo que a gente acredita que tem que ser, Satanás tem acesso à nossa vida. Jesus disse para os seus discípulos: vem aí, e ele não tem parte comigo. Ele não tem parte comigo. Para Satanás não ter parte em mim, para Satanás não ter parte em você, nós precisamos tomar a cruz todo dia, para ficarmos sem acesso, sem porta aberta, sem porta aberta. Jesus foi muito claro, falou: as portas do inferno. O inferno não tem uma porta, o inferno tem muitas portas. Não existe um lugar específico que a porta do inferno abre, não. Cada pessoa em potencial pode se tornar uma porta aberta para o inferno. Por isso que o chamado sacerdotal é um chamado para a morte, é um chamado para experimentar o sangue do Cordeiro, porque nós somos chamados para que a presença de Deus repouse sobre nós, para que a presença de Deus vá aonde nós formos, para que a presença de Deus nos acompanhe aonde nós estivermos. Deus é santo, irmãos.
Deus é puro, e a presença, ela não vai competir com outra coisa. A presença não vai brigar por espaço. O espaço precisa ser aberto voluntariamente por nós, abrindo espaço na nossa vida, dando lugar à presença. Quando nós não damos lugar à presença, nós damos lugar a potestades. Não existe meio termo, não existe coluna do meio, só existe o reino de Deus e o reino das trevas. Não existe uma possibilidade em cima do muro. Ou eu estou com Deus fazendo a vontade de Deus, ou eu estou no mundo fazendo a vontade de Satanás. É assim que funciona o mundo espiritual, é assim que funciona no reino de Deus. Então agora, presta atenção. Eu falei o que? Os 10 minutos? Eu estou meio aqui. Está tranquilo? Vamos estar aqui mesmo, a maioria, né? Eu coloquei o relógio aqui, esqueci. Vamos lá. Abra comigo a Bíblia em Êxodo 29. Êxodo 29, 4. Nós vamos ver aqui agora a consagração do sacerdote, tá? Como que era feita a consagração do sacerdote? Nós lemos o texto que o animal morreu, Arão e seus filhos colocaram a mão sobre ele, identificando com sua família, identificando com aquele animal que morreria por eles. Então, levarás Arão e seus filhos à entrada da tenda da revelação e os lavarás com água. Presta bem atenção. Moisés pegou Arão, seus filhos, e levou eles até a entrada da tenda da revelação. O santo lugar e o Santo dos Santos, eles devem ser mais ou menos no tamanho dele original, deve ser mais ou menos fim dessa mesa aqui até a parede, e 1,5 metro lá no fundo, por 1,5 metro, ou 2 por 1,5 metro, era o Santo dos Santos. Acho que é menor um pouquinho ainda. E o átrio, ele pegava ao redor todo. E assim, na frente, tem a entrada do átrio. Aí eles colocavam um tapume assim, o povo que ficava do lado de fora não enxergar diretamente o átrio. Aí tinha o altar do sacrifício, aí vinha a pia de bronze, aí tinha a porta. Moisés colocou Arão e seus filhos ali, de que forma? Vou ler de novo. Então lavarás Arão e seus filhos à entrada da tenda da revelação e os lavarás com água. Como que Arão e seus filhos ficaram ali na frente de Moisés? Nu. Português claro, pelado. Todos eles. Será? Espera aí. Milhares de pessoas assim, ó, ao redor. Lá em Tigna, quando a gente vai visitar a réplica do tabernáculo, tem um morrinho assim que a gente sobe, aí a gente enxerga, né? Aí dá para dizer, muita gente viu Arão de longe, mas viu. E os filhos dele também. Porque o texto diz 2 vezes que Moisés os lavou. Moisés os lavou. Creia nisso.
Em Levítico também mostra isso. Nós estamos lendo Êxodo. Levítico 9 também mostra a mesma coisa. Eles foram lavados. Moisés deu banho neles. Água. Aí olha só o próximo versículo. Em seguida, pegarás roupas e vestirás Arão com a túnica, o manto do colete sacerdotal, o colete sacerdotal e o peitoral, e lhe prenderás o colete com o seu cinto. Se pôs a roupa, porque eles estavam sem roupa. E a gente vai ver em outros textos que não podia ter outra roupa por baixo, a não ser a roupa de linho na pele. Isto era uma ordenança de Deus. Presta atenção que nós estamos falando sobre a consagração de um sacerdote. E eu disse que no reino de Deus as coisas não são automáticas. No reino de Deus as coisas não acontecem, pronto, agora eu sou uma nova criatura. O reino de Deus não é assim. Não é dessa forma. A gente sabe exatamente onde Deus está apertando. A gente sabe exatamente o que Deus quer. A gente sabe exatamente o que Deus não quer. A gente sabe exatamente como deve ser. Porque Deus não trabalha com anestesia. Deus não faz cirurgia com anestesia. Tá? Jesus rejeitou a água com vinagre e fel. Jesus não quis. Sabe por que Jesus não quis a água com vinagre e fel? Porque vinagre e fel serviriam como anestesia. Jesus não quis. Jesus rejeitou. Então, segundo passo, versículo 7. Então pegarás o óleo da unção e o ungirás, derramando-o sobre a cabeça. Então, o óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão, foi derramado sobre a cabeça de seus filhos. O óleo do Senhor, foi colocado sobre o sacerdote. Nós precisamos ser lavados pela palavra. Nós precisamos do Espírito. Nós precisamos do Espírito e nós precisamos ser lavados pela palavra. Amém, irmãos? Nós precisamos ser lavados pela palavra e nós precisamos do Espírito. Nós precisamos. Opa! Como que nós precisamos? Então, eu faço uma pergunta para você. Você tem se deixado lavar pela palavra? Moisés lavou Arão. Arão se deixou ser lavado. Arão não ficou assim, não, sabe o que é? Não vou ficar sem roupa aqui e tal, não, peraí, não, sabe o que acontece? Olha, eu não entendo muito bem isso. Então não serve. Mas essa nudez era para mostrar assim que estava limpando os pecados da gente. Purificação era ritual normal no meio dos povos antigos. Então, sempre Deus manda se purificar. A purificação tem a ver com lavar mesmo, tomar um banho, tirar a poeira. A água era para isso. Deus falou com Jacó: chama teus filhos para chegar na minha presença, manda eles se purificar, trocar de roupa e deitar os ídolos fora. Então eles tinham que tomar banho, tinham que mudar de roupa. Para mudar de roupa tem que tomar banho, tem que lavar. Então nós precisamos entender o que significa a água, palavra. Tem momento que Jesus usa a água para o Espírito, mas a água tem a ver com a palavra. E às vezes a palavra não é mansa, não. Às vezes a palavra ela é dura, né, Nelson? O Nelson falou assim que hoje no não, a Vinete vem e tal, e chacoalha e tal, mas olha, faz com amor. É isso.
Mas nada disso funciona se eu não me deixar lavar pela palavra. Um sacerdote precisa se deixar lavar pela palavra. A palavra está vindo, a palavra está chegando. Deixa a palavra do Senhor entrar. Deixa a palavra do Senhor falar. Obedece. Ouve, escuta, traz para dentro e obedece a palavra do Senhor. Não porque eu li na Bíblia e tal, porque eu entendo, irmão, morre. Não porque o irmão morre. Não é porque o irmão está na hora de morrer. Não porque eu vi. Não, irmão, você precisa morrer. O sacerdote precisa se deixar ser lavado. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Não é só tua presença é real. Estou falando da música, tá, gente? É maravilhoso cantar. Isso é muito bom, mas tem que deixar ser lavado pela palavra. Precisa se deixar ser lavado pela palavra. Arão se deixou ser lavado. Arão estava sendo consagrado ao serviço sacerdotal. Ele se deixou ser lavado pela palavra. Ele se deixou ser lavado pela água. Ele deixou a sua vergonha de lado. Jesus se importou com a sua vergonha? Não. Jesus se importou com a sua nudez? Não. Jesus desprezou a vergonha da cruz. Jesus não se importou de ficar ridiculamente pelado numa cruz e as pessoas desdenhando dele. Você acha que você é sacerdote defendendo o seu terreno? Você acha que você é sacerdote defendendo o seu direito? Desculpa, não. O sacerdote tem que se deixar ser lavado. O sacerdote precisa se humilhar diante da palavra de Deus. O sacerdote precisa saber que mais vale o que Deus pensa do que o que eu quero. E a palavra de Deus muitas vezes chega através do Ronaldo, chega através do Carlinho, chega através ali do Gogó. E a palavra de Deus chegando. E a palavra de Deus chegando. E agora? O que eu vou fazer? É a palavra de Deus chegando. O que eu vou dizer? Eu vou dizer não para a palavra de Deus? Eu vou defender o meu pedaço? Eu vou querer me proteger dentro da minha causa? Ou eu vou dizer assim, meu chamado é sacerdotal? Eu fui chamado para isso. Importa para mim a presença. Importa para mim a voz dele. Importa para mim obedecer. O que Jesus falou? O que Jesus queria? O que Jesus queria? Jesus queria sacrifício? Ou Jesus queria obediência? O que Jesus desejava? O que Deus no final desejava? Sacrifício ou obediência? Ouve, ó Israel! Ouve, ouve, coloca o teu nome aí, ouve, ó, coloca o teu nome, ouve, ouvir é escutar, trazer para dentro, encarnar, praticar o que está ouvindo. O sacerdote é uma pessoa que vive na prática da palavra de Deus. O sacerdote não brinca, ora eu obedeço, ora eu não obedeço, ora eu quero, ora eu não quero. Não! Esse é o chamado que nós temos para a eternidade. Para a eternidade. Porque este foi o chamado de Jesus. O sacerdócio de Arão, ó, passou. Acabou. O sacerdote de Jesus, o sacerdócio de Melquisedeque, é eterno. É eterno. Nós somos chamados sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Como Jesus, que nós recebemos o sangue do Cordeiro, nós recebemos o sangue de Jesus. Irmãos, a nossa vida não se resume a esse tempo que nós estamos aqui. A nossa vida é muito mais do tempo que nós passamos aqui, porque nós seremos sacerdotes eternamente.
Jesus orou em João 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Jesus orou, o que você acha que Jesus estava pensando? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que eu falei? A palavra é água? A palavra é água. O que Jesus estava orando? Pai, lava os meus discípulos na sua palavra. Pai, lava os meus discípulos, fazendo essa oração de Jesus sem acrescentar nada. Lava os meus discípulos na sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. Como que eu vou resistir à palavra da verdade? Se eu resisto à palavra da verdade, eu perco a oportunidade de ser lavado. Se eu perder a oportunidade de ser lavado, eu perco a oportunidade de ser santificado. Porque consagrar é santificar. Consagrar é fixar. Sabe, você pega uma pedra, a massa mole, você vem, fixa a pedra aqui, ó. Consagrar é fixar. Arão estava sendo fixado ao Senhor. Quando nós somos consagrados, nós somos fixados no Senhor, nós somos colocados no Senhor, mas eu preciso me permitir ser lavado pela palavra. Trocar de roupa, você trocar de roupa. O que significa trocar de roupa, Binelli? Estilo de vida. Estilo de vida. Eu estava conversando com uma estilista lá de Jundiaí. Hoje ela mora na Alemanha, casada com um alemão, casal que a gente acompanha. E eu perguntei para ela, em termos espirituais, o que significa a roupa? Ela falou assim para mim, muito naturalmente: a roupa revela o interior. A roupa mostra que está no interior da pessoa. Eu estava conversando com quem que eu falei? Uma pastora, não foi que eu falei? Uma estilista. Estava conversando com uma estilista. Na realidade, ela estava mais para personal styles e assim, uma pessoa que dava mais consultoria de moda do que uma pessoa assim que mexe com moda no âmbito geral. Ela era mais consultora, ela estava mais desenvolvendo essa área. E eu conversei com ela sobre isso. Então Deus falou para os filhos de Jacó: troca de roupa. Antes ele falou: purifica, depois troca de roupa. Deita os ídolos fora. Roupa tem a ver com estilo de vida. O sacerdote tinha que ter roupa de linho. Roupa de linho. Aí depois Roberto ensina os aspectos da roupa de linho, a importância, a função, o porquê, o que significa, a justiça e tudo mais. Aí vocês podem pedir que o Roberto aí é um mestre. Abre comigo rapidamente Levíticos 8. Levítico 8. Lembra? Nós começamos lendo Êxodo 19, falando sobre ouvir, guardar. O que foi? Ouvir, guardar, separar o reino e o nosso sacerdócio. Lembra disso, né? Tudo aponta para isso. Ouvir, guardar, separar o reino e o nosso sacerdócio. Tudo aponta para isso. Guarda isso. Agora, olha aí Levíticos 8, 22. Depois pegou o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça dele. Depois de sacrificá-lo, Moisés colocou um pouco de sangue do carneiro na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Moisés trouxe também os filhos de Arão e colocou sobre eles um pouco do sangue
na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Orelha direita, pé direito, polegar, mão direita, sangue, sendo consagrados. Ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, o ouvido de um sacerdote, ele é consagrado para o Senhor. O ouvido do sacerdote, ele é consagrado para se dedicar, ouvir a voz do Senhor. Então ele é lavado pelo sangue, ele é consagrado. O sangue vai nos levar à comunhão do corpo. No corpo eu vou ouvir a voz de Deus. No corpo eu vou ter comunhão. No corpo eu vou ter relacionamento. No corpo os irmãos vão falar na minha vida. No corpo os irmãos vão ministrar a vida de Cristo sobre a minha vida. O pé direito, a mão direita, o que eu faço e onde eu ando. O que eu faço com minhas mãos está louvando a Deus. Por onde eu ando está louvando a Deus. Lembra que eu falei? A preocupação central de um sacerdote é a presença. Segunda preocupação do sacerdote é proclamação. Então, o que o sacerdote faz, o que o sacerdote escuta, por onde o sacerdote anda, ele precisa ter essas duas preocupações. Ele está levando a presença e ele está proclamando o reino, e ele está anunciando o reino, ele está proclamando a palavra. Arão foi consagrado. Arão precisava aprender a ouvir a voz de Deus. Arão tinha dificuldade em ouvir a voz de Deus, mas Arão estava sendo ensinado a ouvir a voz de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E que fique claro, quando Deus fala comigo alguma coisa que está relacionada com o corpo, eu vou lá e apresento o corpo. Irmãos, eu estou sentindo que Deus falou isso comigo, porque o sangue está relacionado com a comunhão do sangue. Então eu não dou carteirada assim, não, mas desculpa aí, mas Deus falou comigo e ponto final. Não é assim não. Comunhão, relacionamento, é o sangue da comunhão. É o sangue da comunhão. Eu não vivo independente do corpo, eu vivo no corpo. O sacerdote não é independente. O seu serviço ao Senhor, sua adoração ao Senhor, ele é pessoal, mas também tem o aspecto do corpo, porque o sangue aponta para o corpo. O sangue da comunhão, o apóstolo Paulo insiste nisso nas suas cartas. O sangue da comunhão. Então eu não vou viver de qualquer maneira. Então, irmãos, Deus nos chamou para ouvir a sua voz, andar com Ele e proclamar a sua palavra. Esse é o nosso chamado. E Deus vai levantar uma igreja na terra. Vocês precisam saber disso. Deus está levantando uma igreja na terra que vai ouvir a sua voz, que está aprendendo a ouvir a sua voz, está aprendendo a andar com Ele. Deus está fazendo isso. Não pense que Deus não está fazendo. Deus está fazendo isso. O que nós temos que tomar cuidado, que na história, muitas pessoas que sabiam de muita coisa ficam de fora. Porque quando chegou, não entrou, não percebeu. Noé pregou para as pessoas da sua geração. Pregou ou não pregou? Noé pregou, mas as pessoas ouviram que Noé pregou? Não. Mas Deus fechou a porta da arca. Não foi Noé que fechou, foi Deus. Quem fecha a porta é Deus. A porta está aberta, porque Deus quer que a porta fique aberta. Está aberta. Então o Senhor está nos chamando. Ele está trabalhando. Olha aí, eu vou ler para vocês o último texto.
Último texto. Efésios 3. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja anunciada, manifestada por meio da igreja, aos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Amém? Segundo o propósito, esse é o propósito de Deus. Deus vai cumprir o seu propósito, e Ele fez isso em Jesus, e porque Ele fez isso em Jesus, Ele vai cumprir isso em nós. Você quer isso? Você está chamado para isso. Você está aqui nessa manhã porque você está chamado para isso. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque foi convidado. Você não está aqui porque caiu de paraquedas. Você está aqui nessa manhã porque você está chamado para isso. Continuar nesse chamado é sua decisão. Avançar nesse chamado é sua decisão. Mas nós estamos chamados, irmãos, para a cruz, para vivermos genuinamente o nosso sacerdócio, de carregarmos a presença de Deus e de proclamarmos o Evangelho. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos orar? Podemos orar? Oh Deus.